Olá, muito bom dia. NE1 no ar, em movimento, junto com você. Nossas equipes estão circulando pela região metropolitana para te mostrar o trânsito. Imagens agora ao vivo. Bora pro alto com o nosso Globocop. Ele sobrevoa o Recife, faz um passeio aí com a gente. Mostra o céu com algumas nuvens, tá? Que ele chove, né? A gente tá vendo agora ao vivo o bairro de Afogados. Não chove neste momento, a chuva deu uma trégua e você acompanha essas imagens do nosso Globocop ao vivo. Estamos juntos a partir de agora, de onde você estiver, de casa, do trabalho, pelo trânsito. Obrigada pela sua companhia e você vai ver também a luta de famílias para conseguir alimentação para os filhos. Eles têm alergia à proteína do leite de vaca e precisam de um leite específico, mas não estão conseguindo benefício. Tem calendário resolvido no bairro do Cordeiro. A rua Francisco Vita ganhou calçamento e sinalização. A gente segue acompanhando a situação de moradores, comerciantes e motoristas que circulam em torno do mercado de Afogados. A semana toda por lá foi complicada por causa da água, da chuva que não baixava. Hoje tem serviço acontecendo, nós vamos entender como vai melhorar aí a vida das pessoas. Mora em condomínio, é importante saber o que pode e o que não pode na convivência com os pets, dentro e fora dos apartamentos, nas áreas comuns. Barulho e limpeza estão na lista de reclamações. O NE1 está só começando, seguimos juntos até 13h. Agora são 11h51, você vê aí imagens ao vivo do nosso Globocop mostrando o entorno do mercado de Afogados. A gente vê, né, a água que ainda não baixou completamente. Os comerciantes desta região estão sofrendo bastante, né? Desde o começo da semana, quando as chuvas estavam mais intensas. Nós estamos acompanhando que trabalhos serão feitos aí nessa região, né? Essa é a expectativa dos comerciantes, dos motoristas que durante a semana toda, né, ficaram caindo nos buracos, tiveram muita dificuldade para desviar aí dos alagamentos. Os riscos são enormes, né? Por isso que a gente está mostrando essas imagens aéreas aí do nosso Globocop para você ver como é que está a situação da rua hoje. Você vê, né, como falamos aí no início, que a chuva até deu uma trégua, mas mesmo dando uma trégua no começo da semana, ainda tinha muita água por aí. E ainda tem previsão de chuva para hoje, tá? A gente está vendo o trânsito bem complicado, inclusive aí no entorno. A gente está quase aí no horário do almoço, né? Muita gente está esperando para largar aí para a hora do almoço, para cumprir aqueles compromissos que são de praxe, aquele horário bem apertado, né? Para fazer um monte de coisa, pegar o filho na escola, para resolver alguma pendência, para só depois voltar para o trabalho. A gente acompanha o trânsito bem intenso e lento aí nessa região, mas a gente ainda vai trazer outras informações, tá? Ao longo dessa edição. E a nossa equipe de reportagem esteve aí mais cedo. A gente vai ver a reportagem que a nossa equipe preparou agora. O bloqueio do trânsito foi na esquina da Rua da Paz com a Nicolau Pereira. Os carros e os ônibus não estão passando em direção à Estrada dos Remédios. Por isso, um enorme engarrafamento se formou no entorno do mercado de Afogados. Os moradores também tiveram dificuldade para sair ou chegar às casas. A Compesa, depois que fez esse serviço aqui todinho, daqui até ali a praça, lá depois do Armazém Coral, piorou foi tudo. A água passa aqui uma semana, sem chover, passa mais de uma semana para secar. E não seca. Mora aqui perto, senhor? Aqui perto da Bandeira Filho. Lá também tem problemas? Na Rua Cavalho Mendonça. É uma desgraça, velho. Absurda. A Compesa só fez gastar dinheiro e mais nada. Pensando que ia resolver o problema, piorou. Edinaldo é motociclista de aplicativo. Aí foi uma nojeira dessa. Foi feito um tempo desse aí, não tem 3 meses que foi feito ou foi 4. Já estourou tudo. Aqui na principal, aqui na Estrada do Remédio, aqui tá uma nojeira, amigo. Aí o cidadão fica como? Veja. Câmera para multar a gente tem de modo. Botaram câmera até que focaliza o motorista dentro do carro, todo fechado. Gastando rio de dinheiro com essas câmeras. Olha o serviço aí. Antes dessas obras, a água baixava com 2, 3 horas de relógio. Vai fazer mais ou menos 15 dias, dia de sol, e a água não baixa, mesmo sem chuva, que vocês procuram uma solução para isso aí.
Agora mesmo o motorista de Uber não pode passar por aqui. O cliente está ali na frente por conta que a Nicolau Pereira, com 15 dias de sol, a água não baixa. A rua Nicolau Pereira está bloqueada porque perto do pontilhão do metrô, 2 caminhões da Enlurb estão puxando a água podre de esgoto e chuva. Sem o movimento no local, Jéssica, que tem um armazém de construção na rua Nicolau Pereira, teve que demitir 3 funcionários. Eu tinha mais 3 funcionários e eu tive que demitir, fechar a loja, na verdade, de uma forma diferente, trabalhar de uma forma diferente. Antes era aberto, agora eu botei balcão porque ficou só eu e mais um. Então, assim, fiquei para assumir todas as dívidas, recuperar a loja e voltar a funcionar normal. Então, assim, ainda estou suprindo as dívidas que ficaram da obra da Compesa. E agora, de novo, começou a chover e aí começou o problema novamente e eu espero alguma solução. 3 funcionários a menos. É triste isso, né? Muito. Muito, porque a loja já tem 10 anos e, assim, foi um ano de muito conflito relacionado a isso. E eu não esperava em 10 anos estar em outra situação e tá assim. Piscinas de esgoto na porta do comércio e um mercado público com fiação elétrica antiga. A estrutura mesmo aqui, tem vezes que falta energia, queda de energia, curte. Aqui também, ó, os esgotos aqui é céu aberto. Pinga aqui. Não faz aqui, ó, o teto também, as ferragens, fiação, telhado, mas não tem manutenção. Lembra qual foi a última vez que a prefeitura fez uma manutenção aqui? Eu trabalho aqui há 15 anos. Meu avô trabalhava aqui há mais de 30 anos. Nunca teve manutenção aqui. Nunca vi. Quando chove, o que é que acontece aqui? Alaga e pinga no telhado. Também O cliente está vindo menos? Não, o movimento caiu muito. Aí, ó, tudo parado. Mercadoria tem, mas não tem cliente. O que adianta? A Rua do Acre é onde os comerciantes vendem bebidas. É bem na calçada do mercado de Afogados. Isso aqui tá uma vergonha, que isso é um mercado público de Afogado. É um mercado com bastante pai de família, trabalhador. A gente passando por uma nojeira dessa. Tem um rapaz que está no hospital com doença de rato. E a gente quer uma ajuda do prefeito, da prefeitura. Que isso não existe, a gente passa dentro da lama, paga todos os impostos, paga em dias, paga no mercado em dia, paga tudo certinho. Então a gente quer que resolva a solução, que a gente não aguenta mais. Se eu conhecia esse rapaz que foi socorrido? O rapaz trabalha dentro do mercado, trabalha com um negócio de queijo, ele está no hospital, na restauração, mas sendo transferido, porque fez o exame e aí acusou a família dele está indo para lá, né? Porque não existe isso não. Não existe mesmo, você viu, né, quantos transtornos aí na região. Nosso Globocop continua sobrevoando essa área que tem muito trânsito agora na Avenida Sul, na Nicolau Pereira também. A gente vê o engarrafamento porque lá na frente, na Nicolau Pereira, que é esse ponto, inclusive, que a reportagem mostrou, a gente está mostrando desde o começo da semana, com muito alagamento, os motoristas com dificuldade para passar. Olha só, o gargalo está aí, ó, trânsito parado praticamente, o Globocop mostrando pra gente a Rua Imperial, lá na sequência a gente vai pra Avenida Sul, pra Nicolau Pereira, pra todo o entorno ali do mercado. Vou mostrar também aqui no nosso mapa pra gente ver como é que tá essa movimentação agora. Aí exatamente dessa rua, tá? Vou aproximar um pouquinho mais aqui para você poder visualizar a Estrada dos Remédios, essa linha em vermelho que a gente está vendo aqui do lado esquerdo. Vou colocando um pouquinho mais aqui para o mapa para a gente poder visualizar outros pontos. Olha, você vê que está tudo em vermelho nessa região, né? Porque o trânsito está bem engarrafado mesmo. Aqui a Nicolau Pereira, agora sim, a gente está vendo o mercado de Afogados. E a inscrição aqui, né? Essa informação aqui lateral, 8 minutos, né? Mais demorado do que o normal, ou seja, para um motorista conseguir andar 4 quilômetros, ele precisa de 12 minutos para poder fazer esse percurso. Num dia normal, sem chuva, sem trânsito, sem complicação, ele consegue fazer em 4 minutos. Ou seja, é bem complicada a situação do motorista aí na região, que quando não enfrenta o alagamento, enfrenta o trânsito por causa do alagamento, acaba se atrasando para os compromissos. Estou colocando um pouquinho mais ampliado aqui a Estrada dos Remédios, lá na frente, né, para você ver como é que esse trânsito fica complicado. Aqui essa linha em vermelho, mais acima, é a Rua Acre. Estou bem no entorno aqui no nosso mapa,
no entorno do Mercado Público de Afogados. Mais à frente, olha só, a gente tem a Nicolau Pereira. Olha só, a inscrição que tem aqui no mapa, exatamente essa sinalização mostrando para a gente que o trânsito está bem difícil. Então, se você puder evitar esse entorno, por isso que a gente está mostrando essas imagens aéreas aí do nosso Globocop, porque a gente sabe, né, que o tempo de todo mundo é muito curto, né? Então, para você otimizar o seu tempo, você conseguir aí resolver os seus compromissos, às vezes essa é a única rota que você tem, né? Infelizmente, mas se você puder desviar aí para poder chegar lá na frente, quando sair de Afogados, e ali também para Mascarenhas de Moraes, ó, vou te mostrar também aqui no mapa, ó, Avenida Mascarenhas de Moraes, 3 minutos mais demorado do que o normal. A cidade acaba sentindo o reflexo, né, de todo o trânsito e dos alagamentos aí na região. Bora então, né, do alto, a gente agora tem imagens de baixo. Vamos lá com o Bruno Fontes, que está ao vivo nessa região, deve ter enfrentado um perrengue para chegar aí, apesar de que ele está lá desde cedo, tá? Exatamente acompanhando os transtornos. Neste ponto onde você está, né, Bruno? Estou vendo que ainda tem água por aí, impressionante. A água não baixa, não está chovendo agora, mas ainda tem água acumulada. Boa tarde para você. Oi, Mari, boa tarde para você. E se a água não baixa, tem sujeira, um cheiro insuportável. Veja só, estou de novo com Augusto César e o Wellington Pereira. A gente fez a reportagem do outro lado, na Nicolau Pereira. Aqui, ó, até o metrô está passando agora. Eu estou quase embaixo do pontilhão, só que nós viemos para essa área que é a Estrada dos Remédios, para mostrar que todo o entorno aqui do Mercado de Afogados tem problemas. Ali é a Feira Livre, vocês estão vendo, ó, os táxis parados em cima da água e olha aqui essa piscina de sujeira e por isso que eu falei desse cheiro que é muito ruim. Ou seja, do outro lado tem os comerciantes ali que vendem peixes e outros boxes e também os bares e aqui tem a Feira Livre e também uma feira de frutas. O pessoal está revoltado e não é para menos, porque o comércio aqui fica todo prejudicado porque ninguém quer, por exemplo, parar para fazer a feira e comprar os produtos. Tudo bom? Eu tava olhando a gente ali na televisão e a gente apareceu aqui, meu amigo. Tá vendo ali a televisão com a gente? Agora é a hora do senhor falar. O que é que o senhor tem a dizer? Como é seu nome? O que é que o senhor tem a dizer sobre essa situação aqui também na Estrada dos Remédios? Veja só, eu estou chegando aqui agora, não estou sabendo nada. Não, eu digo sobre o esgoto, esse mau cheiro, fazer feira aqui, aqui no mercado. Ah, é horrível, é muito horrível. Cheio de água de fossa, tudinho. É horrível demais. Obrigado, viu? Deixa eu caminhar um pouquinho. Obrigado, senhor. Tudo bom? Como é o nome do senhor? Daniel. O que é que o senhor tem, assim, para falar sobre isso? Para de chover, tem um pouquinho de sol, mas o mau cheiro aqui, tanto na Estrada dos Remédios, como também na rua aqui atrás. Uma boa tarde. Boa tarde. Cara, isso aí foi devido a essa obra aí que fizeram, que eu acho que fizeram para escoar a chuva, e depois dessa obra não escoou a água, entendeu? Sempre teve água aqui em Afogados, mas ela dava água, enchia, mas quando parava de chover, ela secava. Hoje não, desde o dia 1, aquela chuva grande que teve, que quando chove, que choveu e não escoou mais, entendeu? Aí tá aqui o movimento parado, o comércio parado, ninguém vende nada, entendeu? E continuar assim, a pessoa termina quebrando, né? Com certeza. O comércio, a gente tem funcionário para pagar, tem os compromissos da gente e não consegue mais honrar com o compromisso desse jeito, né? Entendeu? Muito obrigado, viu? Vou conversar com outros comerciantes. Chega aqui, meu amigo. Fale aqui sobre isso aqui. Você estava vendo a nossa reportagem. Todo mundo assistindo o N1, Maristela. Sobre isso aqui, você trabalha com o quê? E se está prejudicado, né, por causa dessa situação? Ó, meu pai tem um comércio aí, essa barraca vermelha aí, ó. Eu trabalho aqui desde criança, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. Isso aqui era do mesmo jeito. Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador e nada muda. É incrível a falta de vontade de fazer as coisas. Eles querem fazer obra na chuva. Como é que faz obra na chuva? Que ele cava o buraco na chuva, em vez de ajudar, piora. Por quê? Porque forma buraco, além da chuva, além da água, forma buraco. A gente trabalha a vida toda para construir as coisas. Tem uma moto, um carro, para passar num buraco desse. Não consegue. Como é seu nome? Laércio Cabral. Obrigado, Laércio. Valeu. Olha, é isso, Maristela.
Eles são muito, assim, eles estão certos. Situação mesmo de revolta aqui. Tá todo mundo aqui assistindo, tá, gente? E assim, problema na Nicolau Pereira, aqui na Estrada dos Remédios e em outras ruas no entorno do mercado de Afogados. Eu volto com você. A gente entende, né, a frustração das pessoas, a indignação dos comerciantes, a indignação do motorista que passa aí na região, que teve problema com o carro. No começo da semana a gente mostrou vários carros, né, pessoas que perderam placa nas ruas por causa dos alagamentos. Infelizmente é um problema que se repete, né, já teve obra aí na região, mas cadê o resultado? E agora que a gente não está vendo o resultado na prática, já estamos num período de chuva, a situação fica ainda mais complicada para esse motorista, o morador da região, a pessoa que precisa sair e cumprir os seus compromissos todos os dias, sair para trabalhar. Aí a pessoa tem que passar pelo meio do alagamento, correr um risco, não tem uma fiscalização, uma sinalização, quem sabe até o fechamento de uma rua que esteja mais crítica. Nós mostramos várias aqui desde o início da semana. Não vimos um agente sequer em nenhuma delas, nem na Nicolau Pereira, nem aí no entorno do mercado, na Estrada dos Remédios, na Rua do Acre, na Rua Imperial. Todas essas ruas já têm um histórico de alagamento. Todos os anos acontece a mesma coisa, gente. E infelizmente a gente não vê o resultado, a gente não vê o resultado na fala dos comerciantes, que todos os dias estão aí no mercado e todos os anos eles se sentem prejudicados no período de chuva. É necessário rever o que pode ser feito pela população, uma melhoria efetiva, né? Não só um paliativo, não só tentar resolver ali de alguma forma imediata, mas resolver de fato para que no próximo ano, no outono, no inverno, a gente não tenha de novo este cenário. A gente vai continuar trazendo outras informações para você ao longo desta edição. Bom, bora continuar circulando pelo trânsito? Quero te mostrar imagens também da BR-101 em Abreu e Lima. Os motoristas vão sentido Recife. A gente vê, né, que pelo menos agora, 12h06, a chuva deu uma trégua. Os motoristas, neste ponto, não estão encontrando dificuldade para passar. A gente vai lá para a Rua da Aurora agora, sentido Zona Norte, fazendo um passeio aí pela área central da cidade. A gente já dá uma olhadinha aí para o céu também, com algumas nuvens, trânsito tranquilo aí na região. E a gente segue agora com imagens do alto de novo, só que agora é o nosso drone que está sobrevoando a Avenida Agamenon Magalhães. A imagem travou um pouquinho, é uma transmissão pela internet. As nossas equipes estão em movimento para trazer as melhores imagens para você, para mostrar a movimentação do trânsito. A gente está aí no cruzamento com a Avenida João de Barros, no lado direito, sentido Derby. A gente vê a movimentação intensa do trânsito por aí, passamos do meio-dia, né? E estamos em movimento junto com você, te mostrando essas imagens aí do nosso drone. E a seguir, tem orientações para quem é estudante e utiliza o FIES. Se você está com pendências no pagamento do financiamento estudantil, veja como negociar os débitos. A polícia prendeu um homem acusado de envolvimento com tráfico de drogas. Ele pode ter ligação com grupos criminosos do Rio de Janeiro. E a gente vai para o intervalo agora, com imagens para você do nosso Globocop ou da área central do Recife. Bora para a área central do Recife? Ah, não, do nosso Globocop. Bora para o alto, para a Avenida Agamenon Magalhães. A gente continua aí mostrando as imagens do nosso drone. Mas dá para colocar também a nossa câmera aqui do Recife para te mostrar que começou a chover, tá? Tá chovendo agora, imagens ao vivo para você também. Agora 12h08, o NE1 volta já. Estamos de volta e muitos estudantes usam o FIES, o financiamento estudantil, para conseguir uma vaga na faculdade particular. Mas pagar o financiamento depois pode ser um desafio. Agora, quem tem dívida com o FIES ganhou uma nova chance de negociar os débitos. Bora saber tudo agora com Natália Dielu. Como é que pode ser feita essa negociação, esse pagamento agora, hein, Natália? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Estou com um delay aqui, vou tirar aqui para falar para vocês que só pode fazer essa negociação quem contratou o FIES até o dia 31 de dezembro de 2017. Aí vai poder contar com esses descontos, né, que estão sendo oferecidos nesse programa aí, o Desenrola. A gente está aqui ao lado de Danilo Geolaz, que é superintendente regional do Banco do Brasil.
Boa tarde, Danilo. Explica pra gente como faz para contratar. Tem grandes descontos, principalmente para quem está devendo há mais tempo, né? É isso aí. Muito boa tarde, Natália, Maristela, telespectadores. A gente está muito empolgado no Banco do Brasil com essa ação do Desenrola Fiéis, que vem na esteira do que a gente tem também em relação ao Desenrola Pessoa Física, ao Desenrola Pessoa Jurídica, e é exatamente o que você falou. Todo e qualquer cliente que contratou a operação até 31 de dezembro de 2017 faz jus. Inclusive, Natália, o cliente que está adimplente com as suas operações. Para esse cliente, por exemplo, ele tem condição de, se ele reunir condições para tal, quitar à vista a operação com 12% de desconto. Para aqueles que têm operação vencida, a gente tem condição de dar o desconto também e refinanciar para aqueles que estão vencidos, com a operação vencida há menos tempo. No caso, se tiver a tua operação vencida em até 360 dias, quase até um ano de atraso, por exemplo, a gente consegue refinanciar em algumas situações, dando desconto nos juros, dando rebate nos juros e multa em até 150 vezes. E como você trouxe para nós, como você ilustrou, para aquele que está vencido há muito tempo. Vamos dar um exemplo que aconteceu, tá? Você contratou a tua operação em 2016, 2017, veio pagando ela bem, se formou e teve um problema, por exemplo, no período da pandemia, 2020, 2021, e não pagou mais. Então você está com a dívida de fiéis vencida aí há 4, 5, há mais do que 5 anos. Para esse cliente, Natália, a gente consegue um desconto muitas das vezes que pode chegar até a 99% do valor em atraso, né? O que pode fazer muita diferença para você recolocar o seu nome em dia, ficar mais tranquilo, enfim, muita coisa boa com esse Desenrola do Fiéis e, claro, né, dentro de toda uma política que a gente tem desse incentivo, né, à educação, enfim, a tudo que a gente sabe tão bem aí como é que funciona, né? Essa foi uma dúvida que eu tive e até te perguntei, porque a gente às vezes acompanha feirões de negociação de dívidas e os descontos são em cima dos juros, né? Até 80% em cima dos juros. Quando você fala até 99% de desconto, a gente está falando dos juros para quem já está devendo há muito tempo ou é em cima daquele valor total? Tudo, Natália, vai depender, como eu disse, do tempo de vencido. Existem descontos, né, que vão ser efetuados um percentual acima, em cima dos juros e multa, um percentual acima do capital. Mas para o caso mais extremo, que é aquele cliente com a operação já vencida há muito mais tempo, por exemplo, desde 5 anos, mais de 5 anos de vencido, a gente tem condição de aplicar esse desconto, que é muito robusto e, reitero, pode chegar até 99% sobre todo o arcabouço do débito aí, sobre toda a dívida, né? Então isso pode fazer muita diferença. Como é que faz para contratar? Precisa ir na agência? Vamos lá, são situações distintas. Você precisa acessar o nosso aplicativo, tá? O aplicativo te dá possibilidade de toda e qualquer simulação, independente de quanto tempo você está com a dívida vencida, do que você se propõe, o aplicativo ele vai simular para você. Em algumas situações, principalmente para esses casos de operações em dia ou dívidas mais recentes, é possível fazer tudo pelo aplicativo. Nos casos que você vai precisar de um refinanciamento, se esse refinanciamento, por exemplo, exigir um fiador, aí não, você tem que procurar uma das nossas agências, né? Nós temos 153 agências aqui no estado de Pernambuco. O Banco do Brasil tem uma capilaridade muito grande de atendimento. Então vai depender um pouquinho nesse sentido, tá? Dependendo da forma que você renegociar e como você imaginar essa sua renegociação, pode ser tudo no aplicativo, ou você vai fazer uma perna no aplicativo, toda a simulação, e vai procurar uma das nossas agências e vai ser muito bem atendido, vai ser muito bem recebido. Certo, Danilo, muito obrigada por essas informações. Agradeço muito aí. Obrigada. Maristela. Uma oportunidade, né, para negociar aí esses débitos, né, Natália? A polícia prendeu no município do Cabo de Santo Agostinho um traficante envolvido com grupos criminosos do Rio de Janeiro. Ele atuava no litoral sul. Ivan Duarte traz os detalhes dessa prisão. Boa tarde, Ivan. Oi, Maristela, boa tarde a você, boa tarde a quem está com a gente aqui no NE1. Esse homem tem 33 anos de idade. Ele é suspeito de chefiar o tráfico de drogas e também tem envolvimento com a organização criminosa no Rio Grande do Norte, além de também ser suspeito de envolvimento na prática de homicídios. Eu estou ao lado aqui do delegado Tenório Neto. Delegado, obrigado aqui pela sua presença. Eu queria que o senhor desse detalhes para a gente de onde ele foi preso e como era a situação na hora que o grupo de operações especiais da Polícia Civil chegou para efetuar essa prisão desse foragido. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde. A gente localizou esse alvo no bairro da Coab, no Ibura, aqui na nossa capital, após diligências de inteligência, em troca de informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que nos informou que tinha um alvo, líder da facção local, que atua em Parelhas e região do Rio Grande do Norte, que seria um representante de uma facção carioca, que tem se espalhado em todo o território nacional, que estaria em guerra com a facção local. Eles passaram a informação desse alvo aqui, que ele estaria residindo aproximadamente desde o início do ano aqui em Recife, por ter sido vários membros da quadrilha que ele lidera terem sido presos e alguns mortos. Ele estaria foragido aqui com medo, além de ser preso, da guerra que travavam lá no Rio Grande do Norte. Ele veio para cá tentando se esconder, a gente troca essa informação com a Polícia Civil de lá e consegue localizá-lo no dia de ontem no bairro do Ibura. Tem uma imagem muito impactante que a Polícia Civil repassa de que um cachorro ferido na cabeça e ele é suspeito de ter atirado nesse cachorro. Ele confessou essa situação. O que a investigação aponta? A investigação do Rio Grande do Norte aponta cabalmente que ele seria o autor. Ele teria entrado na casa de um desafeto nessas guerras por domínio territorial de facções. E não encontrando ninguém na casa, ele teria entrado para matar esse desafeto. Ele só encontra um cachorro da raça Pitbull e só por maldade, crueldade, tentando atingir o seu rival, ele atira na cabeça desse cachorro, que causa ferimento grave ao animal. O animal, por sorte, não morre, mas fica cego em decorrência desse disparo. Ele tinha um poderio de armamento muito forte. E para onde é que ele foi levado? Na verdade, esse elemento, líder de facção, eles têm um investimento pesado em arma de fogo. As imagens mostram fuzis, eles ostentando fuzis para intimidar os grupos rivais e a população local para dominar o território. E ele, após ser preso, ele foi levado ao quartel e fica à disposição da justiça. Obrigado, delegado Tenório, pela participação com a gente. Maristela, só dizer para você e para quem acompanha o NE1 que eu estou no Prédio Azul, na sede da Polícia Civil, acompanhando esse caso. E a gente acompanhou aqui duas coletivas, né? Esse caso do homem que era foragido da Justiça do Rio Grande do Norte e que foi preso aqui no Ibura, suspeito disso tudo aqui que eu já contei para vocês, mas também de um outro homem que foi preso pela 14ª Delegacia de Homicídio do Cabo de Santo Agostinho. Esse foi preso na Ponte dos Carvalhos, isso porque lá, de acordo com a investigação da Polícia Civil, ele era o gerente do tráfico, tinha também envolvimento com tentativa de homicídio, enfim, uma situação ali de bastante violência naquela região e de uma pessoa que também a Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco conseguiu prender aí. Contigo no estúdio. Obrigada pelas informações, Ivan. E crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca precisam tomar um leite especial. As chamadas fórmulas são geralmente caras e as famílias precisam recorrer ao Sistema Único de Saúde para ter acesso ao alimento. Mas nem sempre é um processo fácil. Algumas não conseguem, outras entram na justiça e outras ainda, quando conseguem, o leite especial chega com atraso. Um drama que coloca em risco a saúde das crianças. O quarto do pequeno Tarcísio mistura o ambiente infantil com um cenário hospitalar. O garoto tem uma traqueostomia, por onde respira. A cada 25 minutos é preciso desobstruir. De acordo com os pais, o diagnóstico dele é de paralisia cerebral e epilepsia. Numa planilha, Juliana, a mãe, organizou todos os horários e demandas do filho. A rotina da família é muito puxada. A gente não consegue dormir, não conseguimos trabalhar porque a demanda é demais, né? Tarcísio requer supervisão 24 horas. Se Tarcísio não for aspirado, no momento que ele está secretivo, ele pode broncoaspirar e se engasgar. Toda a alimentação de Tarcísio é por uma sonda, presa diretamente ao estômago. Ele tem disfagia, não consegue engolir nem deglutir. E ainda foi diagnosticado com a alergia à proteína do leite de vaca, a PLV. Precisa de um leite específico, que custa R$ 90 a lata. São 20 por mês, um total de R$ 1.800. Quando a família morava no município de Abreu e Lima, conseguia receber pela prefeitura. Depois que mudaram para o Recife, na intenção de ficar mais perto das terapias do filho, não estão conseguindo benefício. A gente se deparou com essa dificuldade aqui, testes negativas, né, que a prefeitura não forneceu. Minha esposa foi no distrito, eu também fui lá
né? E realmente foi negado e está negado até hoje. Para ter acesso ao alimento, contam com a ajuda de parentes, amigos e com pessoas que se sensibilizam com a causa. A cada 2 meses eu faço uma rifa a qual vai entre amigos, conhecidos e familiares. Aí eu compro para 2 meses, que são 40 latas. Com tudo isso, Juliana se sente desamparada. Dói muito, sabe? Todo dia eu choro, ver meus filhos precisando. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de pessoas que olhem para a gente. Todos os dias eu acordo e peço a Deus força para conseguir o que meu filho precisa, porque não é fácil e dói muito. O casal ainda enfrenta outros agravantes. A filha mais velha, Yasmin, de 5 anos, tem autismo. Não fala e tem outras necessidades. Com Tarcísio, também vivem o drama de não terem conseguido acesso ao serviço de home care, um atendimento hospitalar em domicílio. Em janeiro foi aprovado, o juiz assinou, né? Liberou, só que até agora não foi instalado, porque tanto o município como o estado se negaram a instalar e agora corre justiça novamente. O advogado deu entrada e estamos aguardando. A gente fica mesmo que a rotina é bem cansativa, mas é muito gratificante, é muito satisfatório, sabe? Poder estar junto dele, interagir com ele. Ou seja, sentir o amor, né? Amar ele é muito gratificante. Isso aí, a gente supera tudo com isso aí, toda dificuldade. Por isso que a gente está na luta e vamos sempre atrás. O acesso a essas fórmulas específicas é um desafio a mais para essas famílias, que sofrem com o risco que uma alergia como essa nos filhos representa e também com a burocracia de conseguir o produto. O leite é mais que um alimento, funciona como um remédio para as crianças. E essa realidade é vista não apenas aqui no Recife. Elisângela tem um filho com APLV. Ela mora em Igaraçu, na região metropolitana. Várias vezes ao ano, o leite chega com atraso, comprometendo a saúde do menino, que tem outros diagnósticos. Existe uma liminar onde diz que até o dia 5 de todos os meses eles precisam fazer a entrega do quantitativo total do mês para a criança. Porém, essa liminar ela tem sido descumprida ao longo de alguns anos e nada acontece. E isso acaba impactando na saúde do meu filho, onde já fez ele ser internado algumas vezes, onde já fez ele ter que usar a sonda nasogástrica algumas vezes. A médica Manuela Torres é gastropediatra. Falou quais os sintomas e o que a alergia à proteína do leite de vaca causa dentro do organismo. Aquela pessoa que toma o leite vai inchar o olho, vai inchar a boca, vai ter o que popularmente as pessoas chamam de fechar a glote, que é o laringoespasmo, vai ter uma falta de ar. Então esses sintomas, esse grupo de sintomas, eles acontecem até 2 horas. É um sintoma mais comum em crianças um pouco maiores. Nas crianças menores de 2 anos mais especificamente, os sintomas mais comuns são os gastrointestinais. E aí, nas crianças menores de 6 meses, muitos desses sintomas gastrointestinais se confundem com sintomas que são muitas vezes próprios da idade, da imaturidade do trato gastrointestinal. Por exemplo, aumento do número de evacuações, regurgitação ou vômito, irritabilidade. Tem um sintoma que é um pouco mais importante, que seria o sangramento nas fezes, que habitualmente ele não acontece em crianças só com imaturidade do trato gastrointestinal, que chama um pouco mais a atenção das famílias, mas também não é considerado uma forma grave da doença. A médica alertou também sobre o risco de serem usadas fórmulas caseiras na tentativa de suprir a necessidade dessas crianças. Muitas vezes essas mães terminam recorrendo a uma dieta artesanal, que a gente chama, né, feita em casa, batendo coisas no liquidificador, por exemplo, para ofertar por essa via. Mas na maioria das vezes vai ser difícil a gente conseguir alcançar as necessidades nutricionais dela se a gente não tiver uma fórmula completa. O estado nutricional ruim, ele já deixa a criança suscetível a diversas complicações, inclusive infecciosas, né? Então, um dos problemas seria essa desnutrição, que se a criança não receber a fórmula, não conseguir atingir as necessidades nutricionais dela, que poderia causar. Vamos às respostas, então. A Prefeitura de Igaraçu admitiu que houve atraso no fornecimento, mas específico de uma fórmula, por causa de falhas operacionais de logística do fornecedor. Disse ainda que o estoque deve ser regularizado na próxima quarta-feira e, a partir daí, a distribuição deve ser normalizada, mas não respondeu sobre a denúncia de atrasos frequentes.
Aqui no Recife, a distribuição das fórmulas também estava atrasada. A Prefeitura informou que a regularização começou hoje com a entrega do leite especial para os distritos sanitários que entrarão em contato com as famílias para a retirada. Sobre o caso de Tarcísio, que teve o pedido negado, a Prefeitura justificou que ele não atende aos critérios do programa municipal e informou que uma equipe do distrito sanitário vai entrar em contato com a família para prestar o suporte necessário. Já quanto ao pedido de home care para Tarcísio, você viu na reportagem que é uma questão que depende ainda de decisão judicial. A gente vai seguir acompanhando a situação dessas famílias. Agora a gente segue com informações do trânsito para você que acompanha imagens da Avenida Rui Barbosa ao vivo, sentido Avenida Agamenon Magalhães, é rota de saída aí de muitos veículos. Estão saindo das escolas aí da Zona Norte, agora meio-dia e 28, é uma movimentação que a gente sempre mostra por aqui, né? Horário de pegar filho na escola, de resolver aqueles compromissos ali da hora do almoço. E a gente está mostrando aí a movimentação no lado direito, de quem vai aí sentido o bairro do Derby. Agora a gente está mostrando o Parque Amorim, no lado esquerdo, a movimentação de quem vai para o bairro de Santo Amaro. A gente segue agora para a Zona Sul com o nosso Globocop. Ele está lá para te mostrar imagens da Avenida Herculano Bandeira, sentido Boa Viagem, Piedade. Mais cedo, os semáforos estavam apagados por aí. Aí fica aquele perrengue que a gente já conhece, né? O risco de acidente aumenta também, mas a gente vê agora que já está tudo normalizado, a gente vê o trânsito fluindo, os motoristas seguindo aí para os seus compromissos. Vamos voltar a falar da situação do bairro de Afogados. Você viu no comecinho do NE1 que os orientadores de trânsito estão ali, né, tentando organizar a passagem dos carros hoje. Vejam, esse flagrante, feito pelo nosso cinegrafista Augusto César. O carro da CTTU estava passando por ali, justamente pela água suja e, de repente, cai no buraco com a roda da frente. O motorista precisa dar ré para sair dali, tentar achar um caminho que esteja menos esburacado. Ou seja, até a CTTU é vítima do caos que a gente vem mostrando nessa região durante essa semana. Absurdo demais, né? Bora voltar então a falar com Bruno Fontes, porque já teve obra da Compes, os moradores dizem que não resolveu, teve dinheiro reservado e anunciado para fazer mais obras aí no mercado, né, Bruno? Conta mais, por favor. E não é pouco dinheiro não, viu? 25 milhões da Compesa, isso no ano passado, porque eles disseram que iam recuperar 500 metros de uma tubulação aqui, exatamente que pertence ao sistema Cabanga. Eles fizeram essa obra no ano passado e disseram que finalizou a obra em setembro, mas a gente está vendo que tem alguma coisa errada aí. E a Prefeitura do Recife chegou também a anunciar, no passado, um valor de 30 milhões de reais para recuperar aqui o mercado de Afogados. Não resolveram, né? Então a gente pode esperar depois outros projetos para que aconteça alguma coisa boa aqui no mercado de Afogados. Lembrando que eu estou no lado agora da Estrada dos Remédios, tem a Feira Livre e também tem aqui propriamente o mercado. E esses boxes que ficam na área externa. Vocês estão vendo aqui as pessoas comprando os produtos. Como é o nome do senhor? Uma boa tarde. Josué, o que é que o senhor, por exemplo, quando é cliente daqui, vem para cá, o que é que tem a dizer sobre isso, essa situação do esgoto, de tentar parar um carro aqui? Como é que está para vocês? Boa tarde. Boa tarde. É uma situação horrível, né? A gente muitas vezes tem que passar por dentro d'água para poder chegar no trabalho ou então comprar algo. E fica muito difícil para a gente poder se locomover. Eu acho que Recife todo está passando por isso e é muito complicado para a gente. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou conversar também com o senhor, tá? Que você tem esse comércio aqui, estava me falando alguns pontos que a gente precisa falar. Veja, nós estivemos, já estamos aqui, essa segunda vez vim aqui e também Daniele Fonseca esteve. Então a gente foi atrás das nossas reportagens antigas para saber o que o poder público já fez aqui. Vamos mostrar esse dinheiro que foi investido aqui no mercado de Afogados e também para recuperar essa tubulação de esgoto que a gente vê que continua ruim nessa área. Bora assistir essa reportagem. Em dezembro de 2022,
A Prefeitura anunciou um plano de requalificação em mercados e feiras, com investimento de mais de 30 milhões de reais. Plano que inclui o mercado de Afogados. Em janeiro de 2025, a Conviva Mercados e Feiras, autarquia municipal responsável pela administração dos mercados e feiras públicas da cidade, prometeu lançar uma licitação para a obra, mas nada saiu do papel. No mesmo período, a Compesa iniciou uma obra de ampliação da rede de esgoto, custo 25 milhões de reais. A obra prevê 500 metros de tubulação e benefício para 38 mil pessoas em bairros vizinhos. Em fevereiro deste ano, a Prefeitura apresentou apenas pintura e pequenos reparos, sem avançar no projeto principal. Tanto dinheiro previsto e nada se reverte ainda em melhoria para o povo. Os problemas de drenagem e alagamento no entorno do mercado permaneceram sem solução. Nossas reportagens desta semana mostraram que a soma das chuvas com a falta de obras resultou em uma situação caótica. Mau cheiro, água contaminada correndo pelas ruas, risco direto para a saúde da população e a revolta dos comerciantes, porque com um cenário desse no entorno do mercado, tá difícil cliente para comprar aqui. Olha, fica bem claro, né, assim, que a pessoa deixa de vir para Afogados por causa disso. Eu estava assistindo a reportagem exatamente nesse box, que eles vendem aqui ovos, alguns produtos também, pães, e eles, olha o movimento aqui que eles estão tendo. Conversei com esse senhor, o filho dele também aqui. Você pode vir falar conosco? Quanto tempo já tem esse comércio aqui e o seu nome? Uma boa tarde. Boa tarde, Bruno. Meu nome é Wellington. Tem mais de 30 anos esse comércio aqui do meu pai, né? E eu estou seguindo a carreira dele. Infelizmente, o cliente deixa de vir. Com essa situação que está essa área da gente, e a gente paga condomínio aqui, caríssimo, né? E você vê o movimento como é que tá, ó. E a escuta não para de chegar, e é isso, meu amigo. Infelizmente é realidade de Afogados, está abandonado. Sabe o que chamou a atenção também? Essa quantidade toda de produtos sendo vendida aqui na calçada. Sempre foi assim ou teve um ordenamento aqui? Sempre teve esse comércio aqui na calçada, porque fica até para um cadeirante passar, né? A realidade é essa. Calçada bloqueada. Bloqueada, isso mesmo. E além da sujeira que fica, né, no ambiente, né? Tem cliente que deixa de vir. Obrigado. Nada, Bruno. Obrigado. Seu pai ali, ele estava todo aborrecido, falou comigo também. Muito obrigado ao pai e filho aqui que trabalham juntos. Olha, eu vou dar essa informação que nosso editor Antônio Coelho também trouxe. Mas antes vou conversar com as pessoas que vendem aqui, que são comerciantes. Tudo bom? Para vocês, eu vi que vocês ali têm dificuldade até para se movimentarem por causa da água do esgoto. Conseguem trabalhar e ao mesmo tempo também se proteger aqui para não ter nenhum problema? Como é seu nome? Luara. Fica difícil a gente trabalhar aqui porque esse transtorno aí, ó. Choveu, alagou tudo. Fica difícil para passar porque a gente trabalha fazendo a ronda, né? A gente trabalha andando e de sapato. Nem meu sapato eu botei, tive que vir de sandália. Aí trabalha andando, tem que pisar na água suja, aí fica difícil. Passa o dia aqui. Fica todo mundo se afogando aqui em Afogados. Por isso que é Afogados. Por isso que o nome é Afogado, fica todo mundo se afogando. Vou trazer agora as informações da Enlurb, tá? A autarquia de manutenção e limpeza urbana. Eles disseram que durante a inspeção dessa semana, eles encontraram problemas aqui perto do pontilhão do metrô. É exatamente aquela área que eu estava mostrando com os caminhões que estavam puxando o esgoto. Disseram que, por causa das chuvas registradas nos últimos dias, houve alteração, veja só essa palavra, alteração no comportamento do escoamento das águas. E aí eles estão avaliando a situação com as equipes técnicas. Já a Compesa, eu falei daquele valor, né, de 25 milhões de reais. A Compesa disse que já finalizou o serviço daqui. Olha só, né? Eles fizeram, em 7 de abril do ano passado, foram iniciadas as obras na rua Nicolau Pereira para melhorar o sistema de esgoto. E essas intervenções, isso é de acordo com a Compesa, tá, gente? Elas foram finalizadas em setembro de 2025. Olha a quantidade de esgoto que Augusto César está mostrando. A Compesa disse que finalizou o serviço e que agora ela não tem responsabilidade pela operação de sistema de drenagem aqui.
É isso, Maristela. É muito triste a gente mostrar os problemas, comerciantes, moradores daqui, os clientes que antes vinham, e eles não conseguem saber de fato se esse problema vai ser resolvido. A Compesa disse que não é mais responsabilidade dela, e sim da Prefeitura do Recife com isso que está acontecendo. Agora, gente, só para eu terminar, os comerciantes têm até medo de falar isso, quem tem boxe aqui, pela quantidade também de bancos que estão colocando. E não tem essa organização da Prefeitura, inclusive prejudicando os pedestres. Eu volto com você, Maristela. A drenagem, quer dizer, finalizou a obra e agora fica desse jeito, agora a responsabilidade é da Prefeitura, é de quem? A Compesa já disse que não é dela, né? Enquanto isso, né, enquanto fica nesse jogo de empurra-empurra, a situação dos comerciantes é a mesma todos os anos com os alagamentos. Infelizmente, né? E nesse período chuvoso, a gente precisa ter cuidado redobrado para, se possível, evitar andar em ruas alagadas. A gente sabe que muita gente não tem opção. A lama está na porta de casa. Mas essa água suja pode transmitir muitas doenças. Uma delas é a hepatite A. Daniele Fonseca conversou com o médico sobre os cuidados e o tratamento dessa doença. As pessoas mais vulneráveis, com mais risco de se contaminar com a hepatite A, são as crianças. A gente convidou para essa entrevista o doutor José Roberto, ele é gastro. Então, doutor, por que os meninos e meninas, né, as crianças, estão mais vulneráveis a essa contaminação? Pela vulnerabilidade própria da criança e pela exposição. Você observa como elas ficam mais expostas em qualquer fato climático, como uma inundação. Por exemplo, ficou tomando banho na água como se fosse uma piscina. Então é preciso que os pais, os parentes, entendam isso e impeçam e orientem e conduzam, porque isso é conscientização. Como é que acontece o contágio com a hepatite A? Bem, as águas, existe alteração climática. As águas invadem todos os ambientes, sobem os níveis, cobrem os esgotos e contaminam cisternas, poços. E isso é muito importante que se tenha essa observação, porque é justamente o elemento oral-fecal que contamina. Ou seja, quando essas águas invadem os esgotos, as fezes contaminadas de indivíduos que têm hepatite se disseminam pela água, o vírus é resistente e a absorção disso, alimentos e água contaminada levam a hepatite. É uma situação muito difícil, é complicada para quem vivencia. E usando um exemplo bem prático, bem comum. Inundou uma casa, atingiu as prateleiras, os armários, tem lá um pacote de macarrão, um pacote de feijão que a água chegou ali junto. Qual é o risco de consumir um alimento como esse, por mais que esteja numa embalagem fechada? Todo alimento que for coberto pelas águas contaminadas deve ser destruído. Não adianta lavar, não adianta, porque é alimento e ele se contamina e pode haver infecção. Água nem se fala. Qualquer depósito de água, esse deve ser eliminado e alimentos também. Alimentos e água contaminados são os responsáveis pela infecção. Quais são os sinais e sintomas da hepatite A? E queria que o senhor explicasse também essa diferença. Bem, sinal é aquele elemento que você vê. Por exemplo, um vômito é um sinal. Sintoma é aquele elemento que você não vê. Por exemplo, dor na cabeça, febre, tontura, você não vê. Então, os sinais da hepatite são febre, náusea, vômitos, cefaleia, que é a dor de cabeça, e podendo chegar até outros comprometimentos digestivos, mas esses são os principais. E dores musculares. Quando se fala em dores musculares é preciso saber diferenciar as dores musculares da hepatite da dor muscular da leptospirose, que é um elemento também que ocorre nas enchentes. A leptospirose dá uma dor mais forte nas panturrilhas, a chamada batata de perna. É isso. E como se prevenir? A melhor prevenção é a higiene. Tem que haver higiene, saneamento saudável, limpo e vacina. Existem vacinas, o SUS já tem vacinas com calendário para crianças, para adultos, para todo tipo. Então, deve fazer sempre, em qualquer enchente, vacinar quem não for vacinado. E tratamento, doutor, para quem infelizmente for contaminado? Sintomático. Remédio para febre, remédio para dor. E, se houver icterícia, tem que levar para um médico para ver se pode tomar alguma atitude, porque a icterícia já existe. A icterícia é o quê? Os olhos amarelados. Já exige um tratamento maior para ver função hepática como anda. Doutor José Roberto, muito obrigada pela participação, pelas informações que trouxe aqui. Voltamos ao estúdio do NE1.
Os buracos e a lama que os moradores da rua Francisco Vita, no bairro do Cordeiro, conviveram por mais de 40 anos, acabaram. A gente mostrou no calendário do NE1 os transtornos que eles enfrentavam no dia a dia. Mas agora a notícia é boa. O calendário foi resolvido. Quem vê a rua Francisco Vita no Cordeiro desse jeito, nem imagina. Mas ela tinha virado símbolo de dor de cabeça para os moradores. A obra de calçamento começou em 2024, mas ficou parada por meses. Resultado, buracos, lama e muitos transtornos. O NE1 veio pela primeira vez aqui em julho do ano passado. O carro não entra, aplicativo não entra. Quando vem, a gente pede um carro, tem que ir para Caxangá ou para a Rua da Lama, porque aqui não tem condições de entrar, não. Na época, a prefeitura dizia que dependia de um serviço da Compesa para concluir a obra. Já a Compesa afirmava que fazia apenas reparos na rede de água. Em janeiro, ainda faltavam reparos e sinalização. Depois de muita cobrança do calendário do NE1, a gente voltou à rua Francisco Vita para carimbar o resolvido. Agora, o cenário é outro. Foi o apoio que nós necessitávamos para fazer com que o poder público, de fato, se mobilizasse para solucionar o impasse. E aqui é uma rua que tem muitos idosos, a locomoção era terrível, cadeirantes era terrível para a gente conseguir entrar e sair com os nossos idosos daqui. Todos felizes, sorrindo, alegres e satisfeitos. E a presença de vocês foram muito importante, muito, muito, muito. E quase um ano de espera, chegou o momento que todo mundo está esperando, o carimbo de resolvido. Beto Marques, tá todo mundo aí, ó, com um sorrisão no rosto, e tá na hora da gente carimbar. Aqui no mês de maio, 13, calendário do NE1 resolvido. E aí, pessoal, todo mundo feliz? Maravilha! E a gente fica feliz demais também por aqui. Bora ao vivo agora para Olinda. Nós recebemos reclamações de moradores do bairro de Ouro Preto. E olha a situação por lá, eles estão revoltados, e com razão, né? Porque até colocaram placas pedindo para não colocar lixo e ainda assim, olha a situação, o local virou um grande depósito de móveis, todo tipo de entulho de material que foi danificado pelas chuvas dos últimos dias, está tudo aí, né? Fora que a rua também não é calçada, aí vem a lama, dificuldade para o motorista que está passando. Essa é a rua João Figueiredo Maia. Joab Marques está fazendo esse registro aí para a gente ao vivo. Já choveu por aí, a gente vê a lama aí na região e todo o lixo. Inclusive, eu não sei se dá para ver essa placa. É ali no cantinho, do lado esquerdo, será? A proibição para não colocar lixo, até uma placa grande, viu, gente? Ali, é exatamente isso. Proibido jogar lixo neste local. Mas você vê, né? A placa diz uma coisa, mas a realidade é totalmente diferente e a comunidade também tem responsabilidade sobre isso. A gente vai seguir com outros assuntos. Olha, quem tem animais em apartamento geralmente tem muita dúvida, né, sobre a circulação deles em áreas comuns. Pode usar qualquer elevador com eles? Pode passear no estacionamento? Tem que usar o portão de veículos para entrar e sair com os animais? Bora saber, então, essas respostas com o Joab Alves. Ele está aqui pronto para conversar com a gente. Boa tarde, Joab. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. E tá aí um assunto que, às vezes, na reunião do condomínio, tem vários conflitos, viu? Eu estou com Suzana Amaral, ela é síndica. Queria que você explicasse para a gente, né, como é essa negociação e conversa, né, com as pessoas que têm pets. A gente sabe que depois da pandemia, principalmente, esse número aumentou bastante, né? Bem-vinda. Verdade. Boa tarde, Joab. Boa tarde a todos que nos assistem. A população, esse assunto pet no condomínio ainda é bastante polêmico, né? E principalmente pós-pandemia, que quando aumentou de forma expressiva o aumento de animal de estimação morando em apartamento. E com isso também vieram os problemas. E o condomínio tem uma ferramenta fundamental que é o regimento interno. Nele está contido todas as normas e regras que os donos de pet precisam cumprir. Antes da multa, o que é que acontece? A gente sabe, por exemplo, tá aquela pessoa está passeando com o cachorro, fez cocô, não apanhou, como é que funciona? Então, primeiro a gente leva para o bom senso, né? O bom relacionamento. Vamos ter uma conversa. No caso da reincidência, a gente notifica e reincidir novamente a gente multa. A gente está acompanhando agora toda essa chuva, né, na região metropolitana, enfim, zona da mata. Mas no dia a dia, como é que funciona? Está chovendo,
tem aquela conversa, dá para negociar, para passear na parte interna do prédio, ou é difícil, ou não dá? Ô, Joab, é complicado, né? Infelizmente, na grande maioria, a gente não abre esse espaço, até porque a gente tem que respeitar também os demais condôminos, né? E a gente sabe que muitas vezes as fezes dos animais, eles podem trazer doenças. Então, é uma coisa um pouquinho complicada. Então, o dono de pet em dias de chuva tem que ver um jeitinho aí para manter a ordem também dentro do seu apartamento. Mas para o condomínio é muito complicado essa exceção. Suzana, obrigado aqui pela participação. Agora eu vou conversar aqui de uma forma breve, mas se você está acompanhando aqui agora o Nenhum, está vendo esse QR Code, manda a tua pergunta, porque eu sei que é um assunto, né, Rebeca, que pode gerar dúvidas. Primeira coisa, o que é que a lei diz em relação ao que pode e o que não pode nos prédios? Primeiramente, é importante saber que desde 2019 o STJ já deixou bem claro, não pode proibir de forma genérica qualquer tipo de pet, ou seja, os animais domésticos na convivência em condomínio. Então, essa lei, essa parte aí a gente já tem pacificada, mas pode ser restrito, ou seja, pode se restringir a algumas áreas comuns, pode se restringir a utilização de alguns elevadores. Então, a proibição genérica não pode, mas as restrições são sim possíveis. A aplicação mínima de regra para a convivência ali da comunidade. Então, de antemão, não pode proibir que aquela pessoa crie um pet, né? Não, um pet não. Independente do porte, independente até da raça. Mas essa proibição ela não pode ser genérica. Mas, obviamente, se existiu alguma situação que vá de encontro com os 3 S's do condomínio, que é saúde, sossego e salubridade, é sim possível a retirada desse animal do condomínio. Ainda tem um tempinho, a gente está numa recepção aqui, queria que você dissesse o seguinte, em relação, pode proibir que aquele animal, aquele pet passe no hall de entrada, por exemplo? É permitido o trânsito livre do animal, ou seja, a saída dele do apartamento até a saída do prédio. Esse trânsito é legal, conforme a legislação vigente. Agora, existem sim condomínios que podem ter essa restrição das áreas comuns, mas isso é importante que esteja ou na convenção ou preferencialmente no regimento interno. Becarandas, advogada, vocês já estão vendo aí, gente, quantas dúvidas, né? Aproveita, manda a tua pergunta por esse QR Code aí do Canal Globo, daqui a pouquinho ela vai tirar todas essas dúvidas. Maristela. Perfeito, Joab Alves, daqui a pouco está de volta então para tirar todas essas dúvidas. QR Code na tela é do nosso Canal Globo, bora então participar. Até já, Joab. E você sabe que aqui no NE1 a gente gosta de economia, de uma boa pichincha, né? Começou hoje e segue até domingo o Mega Fashion Outlet, no Centro de Convenções de Pernambuco. O evento tem entrada gratuita e reúne mais de 250 marcas, com descontos de até 70%. Eu soube, inclusive, Natália Dielu, que está por lá, que tem peças a partir de R$ 1,99, já dá até para montar o lookinho junino, né? Já pensando nas festas, Natália? Com certeza, Maristela. Tem bijuteria bem baratinha, cada coisa linda, já conectada também nesse clima da Copa do Mundo. Tem muita roupa para criança, estou encantada aqui com a feira. Andei um pouquinho, mas ainda não cheguei nem na metade, de conhecer a metade, porque está ocupando aqui metade do centro de convenções, né? Então aqui, ó, moda infantil, a gente vê conjuntinhos lindos, coloridos para criança, a partir de R$ 25,00. Tem também roupas femininas, olha aqui, ó, a partir de R$ 15,00. Então tem conjunto, né? Deixa eu ir aqui para esse lado para falar aqui com a responsável pela loja. Já tem muito look pro São João também, né? Para montar o look. Com certeza, com certeza. Aqui no Mega você encontra tudo. A partir de quanto? Tem peça de R$10? Tem sim, peças a partir de R$10. Feminina, né? Aqui é só a parte feminina. Isso, só feminina a gente trabalha. Mas tem uma variedade enorme, de cropped até macacão longo que a gente tem aqui. E tudo pela metade do preço. Tá certo, obrigada, viu? Boas vendas. Luciana Pessoa é organizadora da feira. Luciana, vai até quando a feira? Qual é o horário de funcionamento? Conta pra gente. O Mega Fashion começou hoje, vai até segunda-feira, dia 18, de 10 da manhã às 22 horas. E o melhor de tudo é que a entrada é gratuita. E formas de pagamento diversas, cartão de crédito, dá para parcelar? Dá para parcelar no Pix, e o melhor, os preços são imbatíveis, incríveis, muita promoção. Então tem bijuteria, roupa para criança? No Mega Fashion você encontra de tudo, é cama, mesa, banho, é beleza, é cosmético, é maquiagem, é tudo.
Vou chamar a Daí Santos aqui só para mostrar, porque tem jeans também. Me conta, boa tarde, qual o preço dessas calças, a partir de quanto? A partir de R$ 49,99 é a promoção, viu? Da rainha do jeans, qualidade é com a gente. Tudo em jeans. É bom que a gente fala com os vendedores, são todos desenrolados. Tem já. Plus também, viu? Tem plus size também, tem para todos os tamanhos, né, Maristela? Eu estava contando aqui para vocês sobre a Copa do Mundo, então também tem biquíni já nessa vibe da Copa do Mundo, ó. Estão aqui nesses manequins, 2 biquínis lisos por R$ 99,90, 3 biquínis estampados por R$ 99,90. E quem quiser comprar também em maior quantidade, tem desconto? Sim, aqui no evento, apenas no evento, tá? Vocês vindo presencialmente e a partir de 15 conjuntos vai estar saindo apenas a R$ 33,00 no atacado. Muito bom. E são lindas as estampas. Obrigada, viu? Aí tem bijuteria, né? Que tem de diversos preços. Vamos circular mais um pouquinho. Tem roupa fitness, então top para ir para academia, calça legging, a partir de, aqui ó, 3 camisetas por R$ 80,00. E aqui ó, esse aqui tem muita gente interessada porque é um stand específico para pijamas. Então tem pijama mãe e filha, tem pijama para criança, com várias estampas divertidas. Vamos ver quanto é que custa. Tudo bem? Tudo bem. Como é que estão os preços? A gente tem pijamas infantis a partir de R$ 20,00, já no preço atacado a partir de uma peça. E o adulto está saindo a R$ 25,00, que seria esse aqui. A gente tem do P até o GG. Eu vou até comprar um para mim e para minha filha. Obrigada, viu? Então, gente, vai até a segunda-feira, né? Entrada gratuita aqui no Centro de Convenções. Mais de 250 marcas com preços ótimos, Maristela. Aproveita então por aí, Natália. Muito obrigada, viu, por mostrar pra gente todos os detalhes da feira que segue até o próximo domingo. Vamos para o intervalo e a seguir a gente tira as dúvidas que chegaram sobre a convivência com animais em condomínios. Você vê agora imagens do nosso Globocop que sobrevoa Maria Farim Paulista, imagens ao vivo para você. O NE1 volta em instantes, agora 12h54. Meio-dia e 57 e a gente volta a falar sobre a convivência com animais de estimação nos condomínios. Bora então tirar as dúvidas que chegaram pelo nosso canal Globo? Joabe. Várias perguntas, inclusive, viu, Maristela? Estou aqui com Rebeca Arandas, advogada. Doutora, percebi aqui o seguinte, uma das perguntas aqui do Joás, ele fala sobre elevador social, de serviço. Pode proibir, o síndico pode proibir que ele entre com o pet dele nesses elevadores? Como eu falei anteriormente, o trânsito do animal, do pet, do apartamento para a saída é livre, mas podem haver interrupção no sinal de Joabe Alves. Agora ele estava tirando as dúvidas relativas às mensagens que chegaram pelo nosso canal Globo. A gente está tentando restabelecer, quem sabe, essa comunicação para trazer as informações para você. Senão a gente tira essas dúvidas amanhã, que a gente está bem no finalzinho do NE1 de hoje. Por enquanto, bora seguir pelo trânsito, mostrar algumas imagens para você agora da BR-101. A gente consegue colocar aí no ar? Agora sim, da BR-101. A gente mostra essa movimentação ali bem na entrada da Muribeca. Movimentação tranquila do trânsito aí na região, né? Uma movimentação que vai se intensificando pertinho da 13h. Bora então voltar com Joabe. Foi o tempinho, né? Enquanto a gente ficou de olho no trânsito, outro olho em Joabe para restabelecer essa comunicação. É uma transmissão feita pela internet, por isso que travou um pouquinho, né, Joabe? Mas agora, bora contigo para a gente responder as perguntas que chegaram pelo nosso canal Globo. Vamos lá, problema resolvido. Já vou aproveitar para fazer a segunda pergunta, Natália. Xixi do cachorro na área, pode dar multa? Pode sim, mas obviamente a gente sempre recomenda que seja advertido antes, tenha uma comunicação, uma conversa para só depois aplicar a multa, porque esse mau cheiro tem que ser verificado se é alguma questão de saúde e bem-estar animal, alguma questão de maus tratos ao animal e inclusive a questão da salubridade à comunidade condominial. Joás Augusto, o condômino é obrigado a colocar o pet no colo quando usa a escada de acesso?
Não, ele não é obrigado. Esse tipo de comportamento de restrição, inclusive, pode causar algum tipo de constrangimento ao condômino e uma indenização em face do condomínio. O Hélio Ferreira diz o seguinte: e o mau cheiro do cachorro quando está ali nos corredores? O que fazer? A mesma ideia, né? O condômino pode ser advertido, ele pode ser multado e, caso seja uma situação que seja recorrente, ele pode, inclusive, pedir a saída do animal desde que seja estabelecido as regras, né? Cumpridas as regras de defesa e contraditório e seguir o rito corretamente. A Bárbara Carneiro está aqui com a gente também. Diz o seguinte, né? Qual o limite de animais para apartamento? A legislação estadual não faz o limite de animais por apartamento. Ok, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Joabe. Encerramos com imagens do nosso Globocop. Obrigada pela sua companhia. Vai lá no Globoplay para rever as nossas reportagens. Fique agora com o Globo Esporte.